Paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos de forma abundante, de forma extraordinária. Quero convidar você a orar conosco agora, nesse momento. E depois traremos aqui a palavra de Deus, a mensagem. Domingo agora vai ser especial, vai ser o terceiro domingo dos sonhos de Deus. Você que tem sonhos, né? Você que tem esperança. Você que não se abate, não desiste, não para. Sua fé é incondicional, né? A esperança em Deus é incondicional. Independentemente das circunstâncias, dos obstáculos, das curvas e dificuldades do caminho, da estrada, a nossa fé cresce a cada momento. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Domingo, 7h10 da manhã no Braz, estaremos juntos. E às 14, o Bispo Rodrigo Lopes, em Santo Amaro. Pai querido, Santo, amém. Beba d'água abençoada. Graças a Deus. A palavra diz assim, no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Davi dá conselhos a Salomão e morre. Olha só, Davi dá conselhos a Salomão e morre. A partir do versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Que coisa interessante, né? Davi foi um dos homens mais próximos de Deus. Provavelmente não tenhamos mais na terra alguém semelhante a Davi. Pode ser que tenhamos, pode ser que exista. Mas esse é o meu pensamento, a minha visão. Pelo menos no meu convívio, eu nunca encontrei ninguém como Davi. Né? E olha que eu conheço milhares de pessoas, convivo com milhões, ministrando. Davi era totalmente desprovido, despojado. Deus era o tesouro dele, a riqueza dele. Por isso acumulou muitos bens, muitas riquezas. Porque quando Deus é prioridade na vida do homem, quando Deus está em primeiro lugar, em primeiro plano, então Deus acumula bens e bênçãos na vida dessa pessoa. Por isso que a palavra diz que os fiéis, eles serão acumulados de bênçãos. Diz no singular, né? O homem fiel será acumulado de bênçãos. Então Davi, mesmo sendo um homem fiel, um homem íntegro, temente a Deus, ele tinha consciência de que a única certeza, tá, na terra que o homem tem ao nascer e se entender por gente é que ele vai morrer. Isso é o apóstolo, o cientista, o médico, tá? O presidente da república, o rei. Enfim, ninguém consegue escapar. Alguns até alcançam uma boa longevidade, né? Alguns chegam a 80, 90, até 100, mas morrem. Outros mais precoces. Só que todos morreremos. Sendo que a outra certeza, essa já não é da terra. Essa já vem do céu mesmo. A outra certeza é para os que creem só, que é a certeza da vida eterna, né? E Davi, mesmo sendo íntegro, mesmo sendo temente, mesmo confiando em Deus,
ele percebeu que o momento dele se aproximava. E ele chamou o filho Salomão e provavelmente tenha chamado também outros filhos, porque muitos pensavam que ele ia abrir um testamento, tá? Ia começar ali a distribuir e designar os bens. Você vai ficar com esta parte, você vai ficar com essa outra parte. E Salomão certamente deve ter pensado, meu pai vai me dar alguma coisa das suas empresas, Davi era um empresário bem sucedido. Ele saiu de lá de trás das malhadas, do nada mesmo, e se tornou o homem mais bem sucedido da terra naquela época. E ele então, com toda a prosperidade, com todas as riquezas, fazendas, ele reúne os filhos, né? E essas palavras foram para Salomão. Ele disse a Salomão, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Você é um mortal, eu sou um mortal, tá? E a promessa de Deus é que ressuscitaremos depois se cremos em Cristo. Do contrário, seremos então jogados no inferno. Mas nós não queremos isso. E nem vamos trilhar esse caminho, vamos trilhar o caminho verdadeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então Davi, ele nessa reunião, que deve ter deixado todo mundo em suspense, né, na expectativa, quem será que vai ficar com aquele rebanho, com aquele ouro, né, com aquele gado, com aquelas ovelhas, com aquela fazenda, com aquela empresa, né? E ele veio de abrir o testamento, ele abriu, na verdade abriu o testamento, né, que é o Velho Testamento, ele abriu a palavra de Deus. E ele disse na instrução, eu vou pelo caminho de todos os mortais, né? E Salomão ouvia e esperava, tá? Então ele disse, esforça-te, pois, e ser homem. Quer dizer, o homem tem que ter esforço na vida dele, sacrifício, luta. E essa palavra ser homem, é óbvio que Salomão era do sexo masculino, então não quis dizer isso. É no sentido da idoneidade, da responsabilidade. Onde eu cresci no interior de Minas, quando alguém era designado para tratar de um assunto sério, a pergunta era a seguinte, ele já é homem, né? O homem nasce homem, a mulher nasce mulher, não é verdade? Então não tem a ver com o sexo feminino ou masculino, tem a ver com a responsabilidade de homem, ou seja, o que não é menino, porque o menino ele fala uma coisa aqui, outra ali, outra colar, o homem fala só uma coisa e é aquilo ali, é nesse sentido. Ser homem, ser responsável, ele quis dizer para o Salomão, tá? Seja idôneo, e no sentido de representar bem o Altíssimo, porque Deus fez o homem imagem e semelhança dele, imagem e semelhança dele, responsável, fiel, íntegro, justo, correto, assim que ele fez o homem, né? O homem se desvirtuou, né? O mundo hoje está assim. Tem homens que você conhece que assustam você. Eu mesmo tenho andado assustado com alguns que eu tenho conhecido. Com a leveza, a esperteza. Não é expertise, é esperteza. A malandragem, tá? E a falta de temor. O sujeito tem conhecimento e em nenhum momento passa pela cabeça dele que Deus vai puni-lo, que Deus vai corrigi-lo. Então ele faz o que quer fazer. Hoje eu acordei com uma ameaça no meu telefone. Por quê? Porque esse tipo de gente quer levar vantagem, quer viver à custa dos outros e não quer ouvir a verdade.
Eu tenho compromisso com Deus, com a verdade. Eu não tenho medo de nenhum tirano, nenhum bandido, eu não. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Essa é a minha confiança. Aliás, eu dei uma entrevista essa semana dizendo isso. Eu só confio em Deus. Não é que eu confio em Deus, só confio nele. Então, eu coloco tudo nas mãos de Deus. E quando Davi diz para Salomão ser homem, e guarda os preceitos, os mandamentos, ou seja, obedece a Deus, segue os ensinamentos, a orientação bíblica, a orientação da palavra de Deus. E qual é o resultado disso, apóstolo? Aí ele diz assim, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que andares. Olha que coisa interessante, que promessa. Será que você é aquela pessoa que é bem sucedida no que faz? Você tem êxito, tem sorte? Você tem sucesso naquilo que se propõe a fazer? Ou as coisas dão errado para você? Ou você tem visto as portas se fecharem ao invés de se abrirem? Ah, mas a culpa é da pandemia. Não, não tem culpa disso, daquilo. A palavra é obedecendo os mandamentos, agindo com responsabilidade, com integridade, obediência e temor a Deus. Então você vai prosperar no que você se propuser a fazer. Você será bem sucedido naquilo que realizar. Então ele diz, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Quer dizer, não tem essa do lugar inadequado, não. Não porque a terra não é boa, não porque a cidade é assim, o povo é duro. Aí o bispo, o pastor vai para determinado lugar, não porque o povo lá não aceita Jesus. O povo não aceita Jesus. Esses dias eu conheci duas pessoas simpáticas, agradáveis, e são padres, são dois padres. Nós nos encontramos e o mais velho deles, mais experiente, falou, e são até do exército, um é coronel do exército, outro é sargento. Ô apóstolo, nós assistimos o senhor, nós somos padres, aí começamos a falar sobre a palavra. E um deles me disse que não ensinava determinadas coisas, porque ele disse que o povo católico é duro. Eu falei, não, padre, o senhor me perdoa, eu não posso concordar com o senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Ela é fogo consumidor e é martelo que esmiuça a penha. Ele falou, é mesmo, está escrito. Eu falei, então ninguém pode ser duro. Se a palavra de Deus, ela esmiuça a pedra, a penha, quanto mais os corações, não é verdade? Então não tem dureza para Deus, para a palavra de Deus. Significa o seguinte, não tem dificuldade, não tem obstáculo, não tem barreira que você não possa superar. Mas você tem que ter isso dentro de você, essa fé, essa confiança, esse desejo de superação, tá? Porque isso é individual. Isso é individual. Eu não posso superar por você, você tem que superar, você tem que acreditar. O que eu posso fazer é mostrar isso para você. Do contrário, Davi teria feito tudo, entregue tudo de bandeja para Salomão, falou, ó, eu acumulei o suficiente para você viver o resto da vida. Não. Ele falou, se esforce, quer dizer, esforça-te, ser homem, e anda nos caminhos do Senhor para você prosperar em tudo que você fizer e onde quer que você for. Né? Davi poderia dizer, ó, eu vou repartir com você, eu sou o homem mais rico da terra. Não. Ele nem tocou o assunto do testamento. Ele fez o Salomão conquistar. E não é que conquistou tanto que superou o pai. Superou o pai. Olha, eu já ouvi muitos pastores e bispos e homens de Deus, mulheres de Deus, ministrando, pregando sobre o Salomão. Falando do que ele conseguiu, o homem mais rico da terra, mais bem sucedido. O almoço dele no palácio era de 30 bois por dia. 10 cevados e 20 bois de pasto. Mas 100 carneiros. Lá em casa uma galinha dá para todo mundo. Quando é um leitão, tem que chamar os vizinhos, entendeu? Os colegas. Porque não tem tanta gente assim. Né?
Eu estou reunido aqui com os amigos. Um leitão dá para nós aqui, passar uma pururucazinha, sei lá, um frango, um galo. Tinha um galo cantando de madrugada, não deixou eu dormir. Eu estou de olho nesse galo, entendeu? Então, dá para todo mundo. Aí eu fico pensando, todo dia está escrito isso, pode mostrar aí. O provimento diário de Salomão, aliás, desculpa, vou corrigir, não é almoço, é diário, almoço e janta. 30 bois por dia, sendo 10 cevados, que não vai no pasto, que não anda, tudo gordo. Esse era para ele e para os ministros, né, para o pessoal dele. E mais 20 de pasto. Aí vem 100 carneiros, afora as aves silvestres, porque ele era caçador dos bons, do Salomão. E afora, a Bíblia diz, afora as gazelas e os veados, os cabritos selvagens. Rapaz, que tanta gente comia assim no palácio do homem, rapaz? Era a riqueza, a grandeza do reino dele, as empresas dele. Só que ele superou o pai, o Davi, mas por causa de quê? Porque essa instrução me penetrou no coração dele. Ser justo, ser íntegro, ser fiel, ser temente a Deus, confiar na palavra de Deus. Ou seja, Davi deu a receita certa para Salomão. De repente, Davi fala, você vai ficar com aquela fazenda, aquela indústria, aquela empresa, aquele gado. Salomão, de repente, fizesse o que muitos rapazes, jovens e moças fazem hoje com a herança que recebe dos pais. Põe a perder. Na balada, na droga, na farra. Mas Davi chamou e falou, faça assim, assim, assim. Você vai prosperar no que você fizer. Dito e feito. Ele fez o que o pai mandou e prosperou. Eu acho que Salomão desejava assim, se meu pai tivesse vivo para ver o que eu conquistei. Para ver que as palavras dele surtiram efeito na minha vida. Ou seja, nenhum homem vai mudar a sua vida. Não. Nenhum homem, seja ele político, seja ele religioso, seja do judiciário, seja quem for, empresário, ninguém vai mudar a sua vida, homem nenhum. Quem vai mudar a sua vida é Deus, se você fizer o que diz a palavra. Se você andar nos caminhos dele, se você for íntegro e reto, se você se submeter a Deus, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história. Porque ele muda mesmo. Ele realiza sonhos. E domingo às 7 e às 10 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos no Braz, realizando e ministrando sonhos na presença de Deus. Como foi feito no domingo passado. Você lembra? Você vai ver imagens aí do momento em que eu pedi a misericórdia de Deus nas duas reuniões. Mas para mostrar para o povo que nós vivemos debaixo, sob a misericórdia de Deus. Ô Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Abre os olhos, por favor. Procura a sua dor. Pode procurar o nódulo, o tumor, a hérnia, pode procurar. Faz o que você não podia fazer. Faz o que não podia fazer, porque a misericórdia de Deus está aqui. Procura. Procura. 3 vezes eu falei, tem misericórdia de nós, e as pessoas começaram a ser curadas pelo poder de Deus. Então estaremos juntos, se Deus quiser, tá bom? E a instrução é essa, é ser íntegro, idôneo, responsável, ande na presença de Deus, para que você seja bem-sucedido no que você fizer, no que você realizar. Onde você pisar, Deus será contigo. Você será abençoado, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Eu queria só pedir a você que desse uma ligada na central e uma de nossas igrejas mundial do poder de Deus no Brasil ou no mundo, você procurasse o carnezinho do 153, tá? Procura o carnezinho do 153 e o pastor vai te entregar o bispo. Serão 100 mil patrocinadores que Deus vai levantar.
E esses 100 mil vão prosperar como ninguém. Lembra da obediência à palavra. Se você crê que a palavra de Deus é verdade na nossa boca, nesse ministério, lembra da obediência à palavra. Todos que tomarem posse desse carnezinho serão abençoados. É claro, não é só tomar posse e botar na gaveta. Todo mês você destaca uma folha e uma das contas da igreja, do ministério, você põe lá a sua semente, a sua oferta de 153, tá bom? Deus abençoe e até lá em nome de Jesus.